Então, boa noite a todos e a todas, com os diferentes fusos horários. Tem também alguém da Espanha que está seguindo, penso Bogotá, Venezuela, que está aqui presente, então, né? Então, e diversas regiões do Brasil, do norte ao sul do Brasil, todos bem-vindos. E muito obrigada também por estarem aqui, né, nessa noite de diálogo. Assim, queremos fazer dessa roda de conversa, né, um mosaico de unidade e de comunhão, guiados pela presença do Espírito Santo nessa dinâmica, né, dinâmica do amor, do vazio, né, de fazer aquele vazio dentro para acolher e se deixar surpreender pelo Espírito Santo. Seguros, né, certos que vai ser um grande aprendizado. Porque juntos formamos uma comunidade pensante que quer dialogar para realizar o sonho de Jesus, né? Que todos sejam um. Então, nós já assim, a gente falou antes também, mas para quem chegou agora, né, nós pedimos assim a gentileza, né, de deixar os microfones desligados e utilizar o chat, né, para perguntas, reflexões, esclarecimentos que vocês vão ter durante a fala dos nossos convidados. Sempre nessa dinâmica, né, do amor, do respeito, né, que é a base do diálogo. Então nós agradecemos os nossos convidados que aceitaram, né, de estar aqui com a gente nessa noite. Não obstante a agenda que é do professor Marcial Massaneiro e da Maiara, que são bem repletos. O professor Marcial ontem esteve na Espanha, hoje já está em Curitiba, né? Então a gente entende essa agenda bem internacional e bem dinâmica, né? Então, desejamos a todos, né, uma noite luminosa e que a presença do Espírito Santo, luz gentil, né, como dizia o cardeal Newman, né, que ele nos guie nessa conversa, nessa roda de conversas. Então, primeiramente vai falar a jovem teóloga pentecostal, a Maiara Amaral Pazeto, né, e depois ela passa a palavra para o padre Marcial Massaneiro. E logo a seguir vai ter um momento de trocas de reflexões, de perguntas. Então, para apresentar a nossa jovem teóloga, eu vou ler aqui o currículo dela, né? Então, a Maiara é teóloga, né? Teóloga pela PUC de São Paulo, é da Igreja Pentecostal, pós-graduanda em Teologia e Transformação Social pela Faculdade Latino-Americana, onde tem um polo em Jundiaí, no Nerro. É parte da missão Somos Um e integra o grupo de trabalho católico pentecostal do Brasil. E atua também na formação de jovens e adolescentes na caminhada pessoal, né? E local ali da cidade onde ela mora. Sabemos que a Maiara há poucos dias esteve nos Estados Unidos, na Flórida e na Geórgia, né? Então também ela está indo com o fuso horário, se habituando aqui de volta para o Brasil. A Maiara também já é de casa, ela participou do GenFest, deu a sua preciosa colaboração, também participou do Congresso Internacional do Ecumenismo realizado pelo Centro Uno em Roma, e também participou de uma live de formação para membros que trabalham com ecumenismo em âmbito internacional do movimento dos focolares. Então, a Maiara já está aqui, né, é de casa, então nós passamos a palavra para ela. Bem-vinda, Maiara. Muito obrigada pelo convite. Primeiro, que responsabilidade falar antes do Padre Marcial. O bom é que se eu falar alguma besteira, depois ele conserta. Y a los hermanos de lengua hispánica, yo tengo también el texto en versión en español porque había traducido para facilitar la traducción en vivo, así que voy a hablar en portugués en cuanto pasen el texto en español. Creo que va a facilitar un poquito para ustedes. Bom, a Suzy pediu para mim poder compartilhar, antes de entrar no documento, um pouco do que eu já havia partilhado no Encontro dos Focolares sobre a perspectiva pentecostal, quem são os pentecostais,
Porque para a gente falar do documento, a gente precisa primeiro dizer quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Bom, primeiro ponto da minha partilha, então, eu intitulei Da Reforma à Pentecostalidade. Vocês me escutam bem? Sim? Em 1517, Martinho Lutero publicou as 95 Teses em Wittenberg, iniciando a Reforma Protestante, da qual surgiram várias correntes, como luteranismo, calvinismo, anglicanismo, depois da separação da Igreja da Inglaterra de Roma. Nos séculos seguintes, diversos avivamentos espirituais prepararam o terreno para o pentecostalismo, dentre eles os puritanos, pietistas, metodistas. Dentro do metodismo, por exemplo, John Wesley destacou-se por enfatizar o novo nascimento, a santificação e a evangelização ativa. Seu colaborador, John Fletcher, grande teólogo metodista, sistematizou a doutrina da segunda bênção, ensinada por Wesley. Uma experiência distinta e posterior à conversão inicial. No final do século XIX, influenciados por Wesley e Fletcher, surge o movimento de santidade, que buscava uma renovação espiritual e defendia essa segunda experiência com o Espírito. Esse movimento, então, se tornou o embrião do pentecostalismo moderno. Assim que, para a gente falar do surgimento do movimento pentecostal, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a complexidade de falar de um pentecostalismo, quando estamos diante de pentecostalismos. Mas meu recorte aqui é em direção ao que a gente chama de pentecostalismo clássico. Tem início em 1º de janeiro de 1901, sendo o século XX conhecido simbolicamente como o século do Espírito Santo. Nasceu em Topeka, no Kansas, quando Charles Fox Parham fundou a Bethel Bible School. Seus alunos, então, estudavam apenas a Bíblia, buscando compreender o batismo no Espírito Santo descrito no livro de Atos. Na passagem do ano de 1900 para 1901, durante uma vigília de oração, Agnes Osman, uma jovem de 30 anos, recebeu a oração e começou a falar em línguas. O fato então se espalhou e Parham e seus alunos passaram a pregar o evangelho da plenitude apostólica, afirmando que os dons espirituais do Novo Testamento estavam sendo restaurados. Entre os ouvintes de Parham estava William Seymour, um pastor afro-americano que levou a mensagem para Los Angeles, dando origem ao avivamento da Rua Azusa, um marco, então, mundial do pentecostalismo. O avivamento reuniu pessoas de diferentes tradições cristãs, raças, classes, homens, mulheres, brancos e negros. Algo impensável para a época. O marco inicial, então, além de um ecumenismo espiritual, apresentou-se, entre aspas, como um ecumenismo étnico, onde todos experimentavam o Espírito Santo sem distinção. Após Azusa, muitos presentes, ao regressarem então para suas comunidades, foram marginalizados e convidados a se retirar de suas igrejas de origem. Assim, o pentecostalismo acabou por gerar comunidades novas, mas nem sempre foi uma intenção. Contudo, eles não poderiam negar os fatos, configurando então, de certa maneira, um movimento como resistência e fidelidade à experiência transformadora do Espírito Santo. Dito isto, nesse nascimento, a gente também precisa olhar para o entorno pentecostal. O que é que está acontecendo em paralelo ao surgimento do movimento? Na passagem do século XIX para o século XX, considerado pelos pentecostais como o século do Espírito, outro sinal acontecia na Igreja de Roma. O Papa Leão XIII, inspirado pela Beata Helena Guerra, que desde 1895 trocava cartas com ele, convocou o Veni Creator Spiritus na Basílica de São Pedro, consagrando o século XX ao Espírito Santo. Uns anos antes, havia sido publicada a encíclica Divinum Illud Munus, considerada então precursora no ressurgimento da pneumatologia católica. O Papa convoca a Igreja a pedir então um novo Pentecostes. Desse modo, há aqui um outro signo de unidade. Em Roma, o Espírito está sendo convocado no coração institucional da Igreja. Em Topeka, o Espírito é derramado na periferia da cristandade, num grupo simples e orante. É um grande sinal do Espírito que revela sua universalidade. Ele atua na igreja inteira. Roma consagra o século,
Topica inaugura. Aqui temos uma marca profunda deixada pelo Espírito, a comunhão entre a dimensão institucional e a carismática. Elementos que foram abordados no documento da sexta fase do Diálogo Internacional Católico Pentecostal e que a gente vai ver um pouquinho adiante. Nesse sentido, aqui a gente já vislumbra carisma e instituição no início do novo século, com o Papa e com a jovem Agnes. Dito isso, entendemos então da reforma de modo bem simples, bem sintético, para a gente conseguir mapear mais ou menos como surge o movimento pentecostal, o entorno pentecostal. Agora eu queria trazer um pouquinho do que é a experiência pentecostal e a centralidade do que a gente chama de batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder que introduz o cristão em uma vida mais profunda de serviço eficaz a Deus. Historicamente, os proto-pentecostais, influenciados pelo metodismo, entendiam essa experiência como uma segunda bênção, ou até terceira. No entanto, as igrejas pentecostais hoje não usam mais essa terminologia, preferindo então falar apenas de batismo no Espírito, que é dito uma experiência que capacita o cristão para anunciar o evangelho com autoridade e ousadia, como aconteceu em Atos 2. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Experiência vivenciada no início do pentecostalismo moderno e compreendido pela teologia pentecostal como cumprimento da promessa de Jesus e o sinal da continuidade de Pentecostes na vida da igreja. Embora muitas vezes descritos como emocionais, e aqui vale uma pergunta: será que a afirmação que existe uma busca por experiências que denominamos emocionais não deveria também nos levar à reflexão de que talvez nossa teologia, por vezes, é demasiadamente racional? A teologia pentecostal busca então fundamentar sua experiência nas escrituras, buscando manter o equilíbrio entre a vivência carismática e a fidelidade bíblica, como afirma Robert Menzies. Os cristãos pentecostais são frequentemente retratados como altamente emocionais e motivados pela experiência, mas essa caricatura ignora o fato de que eles são pessoas do livro. Embora incentivem a experiência pentecostal, fazem isso com um olhar constante nas escrituras. Partindo disso, então, e da teologia bíblica, a literatura veterotestamentária revela que o Espírito não havia sido derramado sobre toda a carne, mas torna-se evidente sua ação no Antigo Testamento. O Espírito então vinha sobre o profeta para o anúncio da mensagem, e os profetas mesmo testificavam que os seus pronunciamentos e escritos provinham do fato de o Espírito Santo ter vindo sobre eles. E veja, o Espírito Santo não estava neles, mas sobre eles, para anunciar. A esse respeito, então, para usar um teólogo católico, Vitor Codina atesta que o fenômeno do profetismo tem sido atribuído sempre ao Espírito. Os profetas são ungidos pelo Espírito para que se convertam em sua voz. Unção para proclamação. No início do ministério de Jesus, isso se repete. O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para anunciar. De novo, unção para proclamação. Em Atos 2, foram vistas então por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Segundo Pentecostes joanino, no capítulo 20 do Evangelho, Jesus soprou sobre os discípulos o seu espírito, mas em Atos a ordenança foi para esperarem descer sobre eles o poder para se tornarem testemunhas até os confins da terra. Aqui, quando o texto afirma sobre, é literalmente em cima. A consequência dessa descida sabemos. Eles se tornaram testemunhas com ousadia e intrepidez. A consequência dessa descida e esse batismo no Espírito é entendido dessa forma pelos pentecostais, uma capacitação para o testemunho público da fé. Para além da Sagrada Escritura e a cosmovisão pentecostal, encontramos experiências de batismo no Espírito Santo ao longo da história da Igreja. Ocidente e Oriente dão testemunho a esse respeito. Desde a ortodoxia, por exemplo, Simeão, o novo teólogo, afirma a possibilidade de um segundo batismo, distinto do sacramental. Ele diz:
Então, uma pessoa, de repente, olhando para cima e vendo a natureza da existência, como se nunca tivesse visto antes, fica maravilhada e, sem esforço, involuntariamente derrama lágrimas, através das quais é purificada e batizada com o segundo batismo, aquele batismo do qual o Senhor nos fala no Evangelho. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino dos céus. E novamente, se alguém não nascer de novo, e ao dizer do alto, ele queria dizer nascimento pelo Espírito. Em outra ocasião, ele afirma: no primeiro batismo, a água prefigura as lágrimas e o óleo da unção prefigura o óleo espiritual do Espírito. O segundo batismo não é mais uma imagem da verdade, mas a própria verdade. Dando um salto histórico, após os eventos então iniciados no século XX, surgiram outros movimentos dentro de diferentes tradições cristãs, que também testemunhariam essa mesma graça anunciada pelos pentecostais. A experiência que deu origem à renovação carismática católica na década de 60 é um exemplo significativo disso. Jovens estudantes e professores, em busca de uma experiência mais profunda com o Espírito Santo, encontravam-se reunidos em oração e leitura bíblica. Um detalhe chama atenção, que aqui a gente encontra uma experiência parecida com os pentecostais. Porque, assim como os primeiros pentecostais, também estavam lendo o livro de Atos. Na ocasião, igualmente, liam também um livro evangélico intitulado Entre a Cruz e o Punhal. Essa experiência da renovação seria posteriormente, então, fundamental para a criação do Diálogo Internacional Católico Pentecostal em 1972, podendo também ser compreendida como um fruto do clima ecumênico inaugurado pelo Concílio Vaticano II. Dito isso, o que os pentecostais então compreendem por unidade? Para a gente chegar no documento. Para um pentecostal, a unidade não é simplesmente resultado de acordos entre igrejas. Por quê? Se a gente observar, o próprio diálogo oficial católico-pentecostal nasce posteriormente a um caminho já percorrido, o de uma experiência comum no mesmo espírito. Isso não significa que os acordos não são importantes, eles são, mas indica a ordem desses fatores. Primeiro, a experiência do espírito, depois o acordo. A própria origem do diálogo testemunha isso. Primeiro, pentecostais e carismáticos católicos fazem uma experiência espiritual comum. Depois, organiza-se uma comissão de diálogo. Em Azusa, o espírito não esperou que os líderes assinassem documentos ou estabelecessem consensos. Ele simplesmente se manifestou sobre corações quebrantados. A unidade que surgia ali não era, antes de tudo, doutrinal, mas a mesma presença do Espírito, expressa em diferentes formas de manifestação e louvor. Em outras palavras, dentro da sensibilidade pentecostal, a unidade não se organiza, a unidade se experimenta. Vivê-la, portanto, é deixar-se incendiar pelo Espírito até que todo o egoísmo derreta e o eu se transforme em um nós. E esse nós não pode ser autorreferencial, ele aponta para a missão da igreja. Por isso, a unidade possui um caráter missiológico. O Espírito une para enviar. Nessa dimensão histórica, então, do já, a unidade não é o fim, mas o meio, como diz João 17, que todos sejam um, para que o mundo creia. A unidade torna-se assim um para quê, pelo qual Deus deseja agir na história, até que, pela obra e graça do Espírito, cheguemos à unidade plena, ou ainda não. Daquele endereço da Rua Azusa, número 312, missionários foram enviados para o mundo inteiro. A unidade no Espírito transformou-se em unidade na missão. Um século depois, a partir da convicção de que o batismo no Espírito empodera o cristão para anunciar o Evangelho, os pentecostais tornaram-se uma grande força evangelizadora. É justamente nesse horizonte, em que unidade, espírito e missão se entrelaçam, que se insere a reflexão da sexta fase do diálogo católico pentecostal, buscando então discernir teologicamente como o Espírito Santo conduz os cristãos à unidade e ao mesmo tempo opera na missão da igreja.
E aqui a gente pode entrar, então, no relatório. Dada a introdução, irmãos, tudo isso só para poder chegar no relatório. Quem somos, de onde viemos e como compreendemos a unidade, é que é possível a gente compreender com mais profundidade o tema abordado no relatório da sexta fase, que trabalha os carismas na vida e na missão da igreja. Os elementos apresentados anteriormente, então, aqui nesse caminho, funcionam como pano de fundo para essa reflexão. Em alguns momentos, aparece a memória da experiência de Azusa, em outros, percebe-se a ênfase mais institucional, por exemplo, da tradição católica, ou a perspectiva mais carismática dos pentecostais. Nesse contexto, então, eu queria destacar a reflexão realizada pelo GT Católico Pentecostal do Brasil. Aqui no Brasil, nós temos um pequeno grupo de teólogos católicos e pentecostais que fazem parte da missão Somos Um. E o nosso trabalho basicamente é refletir sobre os documentos que são elaborados pela Comissão Internacional, da qual o Padre Marcial faz parte, e traduzir isso para as nossas igrejas e tentar divulgar isso, uma perspectiva mais pastoral, para que isso chegue às comunidades de fé. Então, meu recorte aqui agora vai ser sobre aquilo que o GT vem desenvolvendo, aquilo que o GT vem refletindo. O trabalho, né? A gente elaborou o último relatório a partir do relatório da sexta fase, a gente já traduziu para o espanhol, para o inglês e para o italiano. Tive a graça de participar da redação, então, se alguém tiver interesse, depois eu posso mandar esse relatório. O relatório da sexta fase coloca a Sagrada Escritura como eixo central da reflexão sobre os carismas. O dado bíblico constitui um patrimônio comum entre católicos e pentecostais, e como palavra de Deus torna possível nossa comunhão. Ambos reconhecem que o Espírito Santo nunca deixou de conceder seus dons à igreja, a fim de edificar, vivificar e renovar a comunidade dos que creem em Cristo, em resposta à oração de Jesus, que todos sejam um. Nessa perspectiva, o Espírito é compreendido como a moção do próprio Deus Trinitário, que atua em todo o corpo de Cristo, mistério de comunhão, koinonia, na diversidade de carismas e ministérios. Católicos e pentecostais convergem ao reconhecer que o Espírito enriquece a igreja, tanto com dons institucionais quanto carismáticos. Na dimensão institucional, ele age por meio das lideranças e das estruturas eclesiais. Na dimensão carismática, manifesta-se no conjunto do povo de Deus, em vista do bem comum. Essas duas dimensões não se opõem, mas coexistem e são interdependentes, pois derivam do próprio ser da igreja como mistério da comunhão. A vida eclesial, então, pressupõe ao mesmo tempo a ação livre do espírito, que sopra onde quer, e a existência de estruturas que orientem e salvaguardem o exercício adequado dos carismas. A partir dessa base, então, o relatório propõe algumas perguntas. Como os carismas devem ser corretamente compreendidos e definidos? Quem é responsável por supervisionar sua manifestação e exercício? E que tipo de supervisão pode garantir o uso adequado desses dons? Tais questões revelam uma tensão clássica na vida da igreja, a relação entre carisma e instituição. No Brasil, o grupo de trabalho católico pentecostal refletiu essa tensão tomando como exemplo as liturgias das nossas comunidades. Porque aquilo que para um grupo pode parecer desordem ou bagunça, para outro é entendido como expressão de avivamento. Surge então a pergunta: como supervisionar o exercício dos carismas sem sufocar o espírito e, ao mesmo tempo, sem favorecer desordens litúrgicas? É um grande desafio encontrar essa linha mestra na igreja. A conclusão que a gente chegou foi essa. A gente precisa de um discernimento que una diferentes dimensões: bíblico-teológica e experiencial, teórica e prática, articulando então o conhecimento com os frutos concretos do exercício carismático. Daí porque então as ressalvas e desconfianças em relação às manifestações carismáticas, em especial no âmbito de sua ocorrência no culto ou, por exemplo, em reuniões de oração. Isso pode ser iluminado pela identificação de uma possível pedagogia do espírito
e pelos frutos do exercício dos carismas. Porque a aparente desordem de uma liturgia não seria uma liturgia? Nesse sentido, a escritura, colocada como eixo para nos ajudar, aponta um caminho. Em Gênesis 1, por exemplo, a gente verifica a afirmação de que a ruá do Senhor pairava sobre as águas, enquanto a terra se encontrava informe, uma aparente desordem. O que se segue é um relato de ordenamento na direção de um desfecho, a comunhão atualizada no primeiro casal da Escritura. Assim, ordem e desordem, na prática institucional e carismática de nossas comunidades, muitas vezes relativizam-se. Por quê? Pretensas desordens podem operar para a comunhão e precisas ordens podem concorrer para a divisão. Então, no final das contas, qual é o crivo? O crivo final deve ser se isso trabalha em benefício da comunhão. E o contrário também acontece. Muitas vezes, ambientes muito estruturados trabalham para a comunhão e ambientes extremamente desordeiros não. Mas como a gente vai olhar isso? A comunhão, pelo óculos da comunhão. Assim, o documento vai trabalhar três elementos importantes também: sobre profecia, cura e discernimento de espíritos. Em relação ao carisma da profecia na igreja, hoje a gente pode compreender em dois sentidos, né? Em sentido amplo, que todos os cristãos são profetas, pois são chamados a anunciar o evangelho, e em sentido mais restrito, a partir do carisma profético que se orienta à edificação da igreja, tendo como finalidade exortar e consolar. Para que seja autêntico, contudo, é necessário afirmar que o carisma da profecia não acrescenta nada ao depósito da fé, caso, né, isso aconteça. Não se trata, então, de um carisma legítimo. Quanto ao carisma da cura, a gente observa hoje um grande interesse por esse dom, né? Entre carismáticos e pentecostais. E ele pode ser compreendido como um ministério específico, exercido por algumas pessoas e como expressão do desejo de todos os crentes pela vida plena prometida por Cristo. Nesse contexto, as curas muitas vezes aparecem, sobretudo, como sinais do amor de Deus no processo evangelizador, favorecendo a experiência da fé e o encontro pessoal com Jesus. Ao mesmo tempo, também, aqui é necessário, né, reafirmar a preocupação de que o carisma da cura não deve jamais ser utilizado para promoção pessoal, mas exercido em espírito de caridade e serviço. Outro crivo. Os dons operam em que dinâmica? Para uma autorreferencialidade ou a serviço do outro e do bem comum? Sobre o discernimento dos espíritos no contexto católico, embora os bispos tenham, de modo particular, a responsabilidade pelo discernimento, reconhece também a ação livre do Espírito que concede esse carisma aos fiéis na comunhão da igreja. Já os pentecostais, que costumam enfatizar, né, o discernimento a partir da Escritura e da percepção do agir de Deus, também são convidados a ampliar para dimensões comunitárias da vida eclesial. Assim, ambos convergem ao afirmar que o discernimento é um carisma que orienta, estrutura e dinamiza a vida dos crentes das comunidades. Por fim, então, para terminar, antes de passar a palavra ao Padre Marcial, nós somos convidados a contemplar, então, a dimensão escatológica dos carismas. Quando redescobrimos essa perspectiva, os dons do Espírito deixam de ser apenas para realidades funcionais na vida da igreja e tornam-se sinais do reino que já desponta entre nós. A dimensão escatológica pode se tornar, então, um critério de discernimento. Os carismas são autênticos quando conduzem à comunhão, quando desarmam o ego e afastam toda busca de prestígio, poder ou manipulação. Os dons do Espírito existem para gerar comunhão e nos conduzir a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pois, como a gente lê no Evangelho, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Recuperar, então, essa dimensão é mais do que um exercício teológico, é um convite
a deixar que os carismas se tornem antecipações do reino, pequenas epifanias do futuro de Deus, que já irrompe no meio do seu povo. Muito obrigada, Suzy, por esse tempo de partilha. Espero que o caminho tenha ajudado a reflexão para poder chegar no documento. E agora o Padre Marcial vai poder falar com propriedade acerca do diálogo internacional, porque ele participou da redação, né? Maiara, muito obrigada. Você fez uma explanação excelente, mas a gente percebe da tua vida, né? Essa vivência da palavra, essa vivência, né? Dos dons que o Espírito Santo deu para você assim em grande abundância, né? Então, muito obrigada pela sua capacidade clara, objetiva, né? De explicar esse processo, né? Essa realidade que existe na igreja. Então, vou apresentar agora o Padre Marcial Massaneiro. Muitos de vocês o conhecem, é um grande amigo nosso do Movimento dos Focolares, um irmão, né? Então, o currículo do Padre Marcial é muito amplo. Vou ler algumas coisas só para a gente ter noção do com quem a gente está conversando, né? Então, professor, doutor, Padre Marcial Massaneiro, né? Um religioso da Congregação dos Padres do Coração de Jesus, os deonianos, né? É doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, com pós-doutorado pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, leciona na pós-graduação em teologia da PUC Paraná, em Curitiba, onde é também consultor do Instituto Ciência e Fé. Professor convidado de várias instituições, como a Corporação Universitária Minuto de Dios, Bogotá, Centro de Estudio Cebitipal, Bogotá, também, Ceilã, né? Universidade Católica de Valência, na Espanha, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, pesquisador e autor no campo do fenômeno religioso, diálogo ecumênico, pneumatologia e ecoteologia. É teólogo de Castelo para a Unidade dos Cristãos no Vaticano, então temos essa honra de tê-lo aqui conosco. Perito da Comissão da Doutrina da Fé e do Instituto Nacional de Pastoral, ambos da CNBB. Então, nós agradecemos porque o Padre Marcial, nessa live, eu vou chamar Padre Marcial, porque eu vou evitar todos os títulos. Padre, doutor, professor, né? Então, vamos chamá-lo de Padre Marcial Massaneiro, que conseguiu recavar, né, na sua agenda internacional esse espaço, né, para estar aqui conosco. Então, passamos a palavra ao Padre Marcial Massaneiro, que será seguramente, como com a Maiara, um grande aprendizado. Vamos ver se ele consegue. E me Pronto. escutam? Sim, perfeitamente, Ok. Padre Marcial. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Um convite que eu considero estratégico, né, nos movimentos pela unidade dos cristãos aqui no Brasil. A comunidade focolarina se destaca pelo percurso, pelo carisma, e algumas plataformas de encontro católico pentecostal no Brasil. Nós temos a Missão Somos Um e o Em Cristos. Nós já fizemos pelo menos 2 vezes os encontros nacionais em centros focolari. Então, não é essa a primeira vez que a gente se encontra, né? Aí, nos últimos 14 anos, além dos encontros em sede focolarina, nós já tivemos também várias vezes outros momentos e participações de focolarinos e focolarinas em plataformas, encontros e fóruns também conosco. Isso é bem interessante lembrar. A Maiara vem um pouco dessa experiência, né, de encontros anteriores, depois a formação mais metódica em teologia e o engajamento eclesial, o que dá uma boa receita, né, para um serviço de qualidade à igreja para temas que são complexos. Um dos desafios para o diálogo, vocês já sabem, é manter sempre uma perspectiva de comunhão, não admitir visões redutoras, nem da espiritualidade,
nem da igreja, nem da nossa identidade cristã. Isso é profético, porque esse diálogo enfrenta sempre o desafio de muitas e novas reduções, né? Quando você reduz a experiência de Deus, a experiência do Evangelho e mesmo a visão da igreja a um aspecto, uma dimensão, e aí a gente serve às divisões sem perceber. Sobretudo numa cultura, no diálogo católico-pentecostal, isso é ainda mais grave, numa cultura na qual a experiência eclesial se apequenou, se encolheu, se tornou muito frágil, dando espaço para todo tipo de polarização, de contraditórios, de oposições, perdendo a complexidade, o horizonte do diálogo, da hospitalidade, não é? Se nós não cuidarmos, a gente vai se comportando como gueto, não percebe e acusa os outros de o serem. Por isso que essa conversa sobre o diálogo católico pentecostal é importante e eu vou destacar alguns motivos. Primeiro, porque todos nós acreditamos no Espírito Santo. O Espírito Santo caracteriza uma dimensão na igreja. Há uma dimensão pneumatológica nos sacramentos, há uma dimensão pneumatológica na missão, há uma dimensão pneumatológica no testemunho, na liturgia. Mas você sabe muito bem que o Espírito Santo é mais do que uma dimensão. Ele é Deus. Não há apenas uma dimensão pneumatológica na igreja. Isso é dizer pouco. A igreja é constituída no Espírito Santo. A igreja é constituída no Espírito Santo. O que significa que ela se realiza como povo de Deus. Ela se realiza como corpo de Cristo, na mesma medida e intensidade com que a igreja se realiza como templo do Espírito Santo. Contudo, essa não tem sido a ênfase, a linguagem, a proposta pastoral nos últimos anos entre nós católicos. Quando é para tratar de sínodo, de batismo, de comunhão, dizemos muito que a igreja é povo de Deus. Quando é para tratar da relação entre ministérios, hierarquia, diversidade de membros, dizemos que é corpo de Cristo. Contudo, para nós de tradição católica, mediterrânea e latino-americana, nós desenvolvemos pouco a igreja templo do Espírito, né? Isso não é apenas um traço, uma característica nossa, nós não produzimos assim. Nós recebemos uma herança da alta cristandade, de um certo esquecimento do Espírito Santo, não é verdade? Vocês recordam que aqui, quem tem mais de 60 anos, nem mesmo a crisma, a unção no Espírito Santo era destacada. As pessoas aí na faixa de 70 anos e um pouco mais eram ungidas no Espírito Santo ainda bebês, né? Logo após o batismo. Nós ficamos muitos anos sem nenhum incremento pastoral, vocacional para a unção do Espírito Santo na crisma. Nós temos o Espírito Santo, ele aviva a igreja, mas isso não era lido, não havia uma compreensão, uma catequese à altura. Hoje, os quadros são outros. Nós vivemos num momento de redescoberta do Espírito, de mapeamento da sua presença, de discernimento dos lugares do Espírito, né? Então, isso é uma experiência e um aprendizado da igreja, da boa teologia dos últimos 30 anos. Mas, no magistério, ainda necessitamos desdobrar esses temas, né, do ponto de vista pastoral prático, embora a gente já tenha encíclicas sobre o Espírito Santo. Agora, vejam, por exemplo, no missal, né? O texto litúrgico tem mais festas de outros temas,
Às vezes até qualquer título marial tem uma solenidade, enquanto que o Espírito Santo tem crisma, Pentecostes e missa votiva, né? Até porque, vamos ser claros, o Espírito Santo não é um tema, não é um assunto da liturgia, mas é o próprio Espírito dela. Não se trata de falar mais ou muito do Espírito, mas celebrar nele. Então se compreende também essa diferença de volume de textos. Porém, fica o alerta para que nós católicos voltemos a Pentecostes. E aí eu queria dizer, como a Maiara deixou vários ganchos para a gente continuar a conversa, a experiência do diálogo católico-pentecostal nunca pensou produzir a unidade. Nenhum diálogo ecumênico produz a unidade dos cristãos, mas é uma resposta ao dom da unidade já dado na Páscoa e no Pentecostes. Essa é a perspectiva teologal do diálogo ecumênico, que vem antes da perspectiva teológica. Falando em termos simples, muita gente diz: não podemos estar juntos e conversar juntos, nem orar juntos, porque a gente não resolveu algumas pendências doutrinais. Algumas, porque aquelas necessárias à salvação já são consenso, né? Não estamos tratando da salvação desse ou daquele crente cristão, estamos tratando do nosso testemunho de unidade. Salvação é dada, batismo verdadeiro, válido e ministrado, a vida da graça está aí. Porém, eu respondo: e como resolver alguns aspectos pendentes se a gente não se estima? Se a gente não lembra do outro com saudade? Se a gente não o traz na nossa oração? Então, nós estamos, na verdade, diante de um grande desafio para todos os diálogos ecumênicos, não só católico-pentecostal, que é pedir ao Espírito Santo que ele nos dê um chacoalhão, que nos sacuda, em espanhol, porque nós nos habituamos demasiadamente à divisão, como se ela fosse natural. É o que está aí, sempre foi, assim é. Mentira, a divisão dos cristãos é maldita. Ela trai o evangelho, ela deseduca o nosso coração. Ela atrapalha a graça, ela atrasa o reino de Deus. Esse é o grande toque da graça que nós encontramos em João, capítulo 17, que é a oração do coração do Senhor, a única oração em que ele se posiciona claramente como sacerdote da nova aliança e que é o nascedouro do carisma de Chiara Lubich, que coincide com a raiz da própria unidade, né? Não é um trabalho sobre, não é uma nova dimensão, não, está anteriormente dado. A igreja supõe uma vocação à comunhão. A igreja supõe o batismo no Espírito. Eu já vou falar um pouco da perspectiva católica disso. Além disso, o diálogo católico-pentecostal ele tem características interessantes. Além de partir da experiência, ele significa o encontro dos cristãos com a própria pessoa do Espírito Santo e uma obra mais enfática do Espírito, não apenas uma dimensão. Não é o Espírito Santo dado a todo o universo, como ele está também nas águas, nas estrelas, nos outros seres vivos. Também não é o Espírito Santo difuso como Senhor da criação que comunica as sementes do Verbo. Um pouco mais. Quando nós trabalhamos o Espírito Santo no diálogo católico-pentecostal, estamos trabalhando a experiência de Pentecostes, que todo aquele que crê recebe o Espírito na mesma medida de Jesus. Então, não se esquece, não se despreza nenhuma outra expressão do Espírito Santo na criação. Se supõe, mas se coloca diante de Deus para receber o dom do Espírito sobre toda medida. É uma ousadia. É uma comunidade que quer ser configurada a Jesus, quer ser cristificada pelo Espírito Santo, para servir ao Espírito presente no conjunto da criação. Se trata, na perspectiva do do evangelista, desculpe, Lucas, né, discípulo de Paulo, daquilo que a gente chama da obra pentecostal. Ou seja, o Espírito Santo é dado na mesma medida que é dada a Jesus, porque ele faz
Cristo no universo, na igreja e nos crentes. Ele cristifica o universo, ele cristifica a igreja e cada um dos crentes. De modo que a obra do Espírito Santo é onde nasce o Novo Testamento, onde a memória das Escrituras vem à tona, onde a comunidade com o Espírito de Jesus faz as obras de Jesus. Portanto, na perspectiva de Lucas, isso é profecia. Isso é profecia. Né? É o que acontece para conversar com os pentecostais, temos que passar por Pentecostes. Para conversar com os carismáticos, temos que nos acertar com os carismas. E muito disso é um caminho de ida e volta. Na medida que nós católicos voltamos à experiência do Espírito Santo, retomamos fortemente a dimensão pneumatológica da igreja, conseguimos discernir entre nós a vida carismática como característica, como componente da própria eclesiologia católica, e não algo só dos outros. Quando a gente fez isso, a gente se coloca em mais condições de ir dialogar com os pentecostais. E do lado de lá para cá, na medida que nós dialogamos com os pentecostais, escutamos a experiência deles, percebemos as linguagens, as ênfases, o testemunho, a vida de santidade, as expressões de carisma, nós o quê? Nós nos encontramos no Espírito, compondo uma mesma igreja, porque não há dois Espíritos Santos, nem duas eclesiologias, uma para pentecostais, uma para nós. O que há são duas experiências. Se a gente fica na ilusão de que há dois espíritos, um é válido e o outro é totalmente falso, esse pessoal vive no engano, para lá ou para cá, de nós ou deles. Se a gente acha também que a igreja não é mais a de Jesus, é uma fundação meramente de Azusa Street ou de algum concílio, nós estamos muito mal. Não é assim que as coisas avançam. As coisas avançam nos acolhendo e percebendo que a igreja de Jesus é maior do que as experiências históricas e denominacionais que fazemos da igreja. O que nós precisamos é ler juntos o Evangelho, voltar juntos à obra do Espírito, para que, no caminho do diálogo, tanto a experiência católica quanto a experiência pentecostal venha, no diálogo, verificada nas Escrituras, né? Aprendedora dos seus limites, na honestidade de reconhecer no outro o melhor da graça. E o melhor da graça desse irmão pentecostal me edifica. E o melhor da graça que eu possa testemunhar o edifica. Porque não há dois senhores, dois espíritos, nem dois evangelhos. O seja um, eu não quero ir longe, mas ele é inclusive ontológico. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus Trino, que é comunhão. Nós não vamos nos realizar fechando porta, levantando muros, pondo linguagens em oposição, sem nenhum discernimento. Nós vamos morrer sozinhos, isolados, e o Espírito Santo vai se deslocar para onde é recebido. Né? Essa divisão, esse comportamento em gueto, essa escolha de servir ao que divide, é o que levou Jesus para a cruz. Né? Então, essa consciência é uma consciência teologal, orante. É com ela que nós vamos ao diálogo. Os documentos, portanto, não nascem de um esforço hermenêutico, apenas da habilidade, porque o padre Marcial, o Mel Robeck ou a Maiara conseguem tirar do baú da tradição aquela palavrinha certa, porque são muito diplomáticos. Não é um exercício de diplomacia, é um exercício de conversão, de admitir que algumas obras do Espírito Santo são mais enfatizadas no meio pentecostal, mas deveriam ser nossas, e são nossas, porém, no nível da experiência, não notamos. Então vamos aí pegar alguns pontos interessantes, para já falar do documento 6, porque o documento 6 é um ponto de chegada de outros 5 documentos que foram permitindo esse caminho. O batismo no Espírito Santo é objeto do documento 5, não é esse aqui.
O documento em português está publicado pelas edições CNBB e tem um título um pouco pobre, Tornar-se Cristãos. Esse título em inglês, Becoming Christian, não é tornar-se cristãos. Para nós católicos brasileiros é o caminho do discipulado, ok? O documento trata do discipulado, batismo sacramental, vida da graça, batismo no Espírito, não é? Que incrementa o batismo sacramental, por isso chamado por alguns segunda bênção. A primeira bênção é justificação, obra do batismo. Todos os cristãos do mundo têm consenso nisso, né? Pode até batizar ou mais crianças ou adultos, mas na linguagem do Novo Testamento, católicos, ortodoxos, batistas, anglicanos, todo mundo sabe muito bem do batismo em nome da Trindade, com seus efeitos de filiação divina, justificação. A segunda bênção é, uma vez justificados, livres do pecado, cheios da graça, o Espírito obrar, fazer em nós 100% o que fez em Jesus. Isso é Pentecostes. Simples assim. Porém, nós católicos romanos, os anglicanos, os ortodoxos e alguns metodistas, fizemos um percurso hermenêutico como Igreja do Ocidente, que é assumir o mistério de Jesus como arquitetura da própria igreja. Ou seja, os sacramentos como experiências do mistério, experiências eficazes de Jesus conosco. Tem até que a gente não, nos últimos 5 anos eu trabalhei esse tema, eu fui o relator do tema de sacramentos para os pentecostais em nível mundial, e eles não sabiam o que a gente entende por sacramentos. A gente conversa pouco, a gente está muito longe até do vizinho pentecostal da esquina. Os pentecostais, em geral, acham que sacramentos são gestos, ritos que a Igreja Católica inventou para agradar a Deus, para produzir a graça. Pasmem, mas é assim. Até porque muito católico que foi, nos últimos anos, para a Igreja Pentecostal, foi com uma péssima catequese, né? Com uma visão sacramental mágica, uma pastoralidade sem querigma, uma pobreza bíblica. Isso só piora. Esse é o tecido prático das comunidades lá e aqui. Quando a gente explicou, com base em Paulo, quase sem citar ninguém a não ser o Novo Testamento e o Catecismo Fundamental, quando a gente explicou para os irmãos pentecostais que nós acreditamos na graça e que a humanidade de Jesus é o primeiro sacramento e tudo que o Jesus humano fez, tomar banho, pôr perfume, cuidar do doente, juntar os esposos, isso é sacramento, é um sinal eficaz da graça e que a graça não depende dos sacramentos, meus irmãos. São os sacramentos que dependem da graça. Isso tem que ser dito e ensinado na Igreja Católica. Não tem nenhum abracadabra que produz graça. Gente, na hora que nós conseguimos dizer isso na catequese mais básica, mas mais lúcida, mais bíblica, a gente via no rosto a alegria dos pentecostais, que representam 40 e tantas denominações, 2 ou 3 alianças mundiais, sem falar o conjunto, né, da Aliança Pentecostal Mundial, que está ali representada no diálogo. 2 ou 3 pediram a palavra, tanto em Lisboa quanto na África e em Gana, nas nossas sessões dos últimos 5 anos, e disseram: eu queria manifestar minha alegria de finalmente entender o que vocês acham que seja sacramento. Porque agora não só eu me alegro, porque eu também acredito na graça, como eu vou ensinar isso para os meus pastores e pastoras, porque nós vivemos equivocados, vivemos atrasando a obra da unidade por burrice nossa, por limite nosso, por falta de coragem de conversar, né? Então a gente fica muito feliz por isso, muito feliz, como é lindo. Uma coisa muito interessante é que justamente o batismo no Espírito Santo
no diálogo agora com os pentecostais, ele não é mais refém das experiências. Isso eu e a Mayara já conversamos, né? Em Azusa Street, como nós estamos no início do século XX, o batismo no Espírito enfatizou muito o dom de línguas. Por quê? Porque no início do século XX havia na cultura do Ocidente muitas presunções, cientificismo, intelectualismo, a morte de Deus, o ser humano se cria, se basta, se autorredime. Então, naquele contexto, até há pouco tempo, uma pessoa testemunhar a graça numa língua diferente, não é? Com expressões além do meramente racional, significava, olha, é Deus mesmo que está atuando, e é Deus humilhando o nosso intelectualismo, dizendo que ele vai além. Porém, não era um elogio à irracionalidade, não era para ficar nesse nível. Também não era para pensar um dom miraculoso. Hoje, as igrejas pentecostais dos Estados Unidos e Canadá já admitem que o dom de línguas é um sinal. Porém, há outros. Por exemplo, os frutos do Espírito Santo. É paciência, testemunho, mansidão, longanimidade, fidelidade, constância. O Mel Robeck lembra de uma. Não sei se foi o Mel Robeck o, o David Cole, mas eles me lembraram, num dos diálogos, uma senhora que não foi ordenada pastora porque não orava em línguas. Então ela não teria sido batizada no Espírito. E ela cuidava do marido há mais de 2, 3 anos com câncer. E um casal jovem. E ela teria dito: me provem a relevância de línguas diante do meu testemunho de cuidar do meu marido com câncer. Ela falou na época, 8 anos na cama. Eu não preciso de línguas nesse nível, preciso de fortaleza, de constância, de fidelidade. Então, hoje já há uma percepção de que os frutos do Espírito Santo podem sinalizar, né, a plena dádiva do mesmo Espírito, ainda que não venha acompanhado do falar em línguas imediatamente. De modo que a vida no Espírito é uma vida da verdade, da caridade, do amor, da união, do testemunho, e, na verdade, o ponto de chegada de Pentecostes não é o dom de línguas, mas é o martírio. Por isso, o dom de línguas é uma primeira evidência, mas o que coroa Pentecostes é o martírio. E aí, tanto nós quanto os pentecostais estamos agora relendo Atos dos Apóstolos 2, com Lucas. Vamos prestar atenção nisso, porque tanto os católicos quanto os pentecostais partiam de Atos 2 diretamente para Paulo. E aí Paulo trabalha a expressão subjetiva do Espírito, o Espírito no crente, na vida interior, enquanto que devemos ler Lucas com Lucas. O que faz uma pessoa batizada no Espírito Santo em Lucas 2-4? O que faz Jesus em Atos 2-4? O que faz Jesus em Lucas 2-4? O Espírito está sobre mim, me consagrou com a sua unção, me enviou a evangelizar os pobres, a proclamar a graça, né, a libertar os cativos, curar os corações oprimidos, etc. Então, hoje há uma releitura muito promissora, muito honesta de católicos e pentecostais, de Lucas com Lucas, e depois as outras camadas da experiência como Paulo. Em resumo, o batismo no Espírito Santo é Pentecostes. E para nós católicos, metodistas, anglicanos, ortodoxos, né, que viemos de uma tradição sacramental baseada na encarnação, nos sinais salvadores de Jesus, isso se tornou a crisma. Essa é a questão. Então, nós acolhemos o batismo no Espírito Santo em quase 3.000 anos, a partir da patrística, que entendeu esse dom como um sinal da graça. E a unção do Espírito começou a se chamar crisma, porque a palavra grega crisma é unção.
Como nós não tínhamos expectativa de carismas, o Espírito não encontrava lugar para fazer isso. Vejam, queridos, queridas, que ainda nas nossas paróquias católicas, ao falar de crisma, há aquelas camisetas e cartazes com 7 dons santificantes. Ora, sejamos honestos, os 7 dons santificantes já são comunicados no batismo, não são carismas. A crisma confirma esses dons em nós, mas ela quer uma ousadia maior, ela quer manifestar dons para servir, graças e serviço, que são carismas. E isso é incrível como nós ainda temos uma catequese crismal brasileira sem nenhuma expectativa de carismas. Então, é uma redução da experiência, porque a doutrina melhorou, graças a Deus. Abra o catecismo da Igreja Católica e lá se vê muito claro. O sacramento da crisma não é apenas confirmação. Uma vez confirmado o batismo, já recebido, o crente jovem, ele e ela, se apresentam para que uma nova unção faça progredir na vida deles a graça de Pentecostes. Gente, não tem nada mais pentecostal do que a definição de crisma que a igreja discerniu nos últimos tempos, mas que é bem concorde com a visão patrística. E para que uma graça do Espírito aos já batizados? Para que, além de serem justificados, feitos filhos de Deus, sejam assim de modo pleno do jeito de Jesus, na medida de Jesus. Ou seja um povo messiânico como Jesus, profético como Jesus. E qual é o fruto, ou digamos o sinal último desse processo? Dar a vida. Dar a vida como Jesus. Espera-se de um jovem crismado, uma jovem crismada, a mesma coisa que os pentecostais esperam do batismo no Espírito. No campo da experiência, nós estamos empatados e os desafios são parecidos. Só que a tradição anterior caminhou por outros caminhos. Uns uma linguagem mais sacramental, com todos os seus limites culturais, litúrgicos e suas vantagens também, né? E os outros numa fundação mais recente, do ponto de vista institucional, organizativo, né? Porque, claro, nenhum pentecostal criou a igreja pentecostal, ela vem da graça, ela vem da experiência de Jesus, mas como instituição é organizado recente. Então, o que acontece é que os pentecostais recentes, eles não são sacramentais. Eles são pré-sacramentais. Eles partem do querigma, da promessa do Espírito e vão direto para a experiência. Eles são nós ontem. Gente, para dizer que são 7 sacramentos, a gente chegou na Idade Média. Para definir a linguagem sobre a Trindade, a gente precisou de 3 concílios. Vamos ter paciência com esses irmãozinhos, né? Outra coisa interessante. Atualmente, os pentecostais que estão no diálogo, que são praticamente todos representados por um grupo menor, mas as confissões que estão ali são todas. Todas mesmo, é muito grande. Eles admitem que não são protestantes. Interessante para nós, né? Se eles fossem protestantes, eles seriam sacramentais. Mas, de fato, a ideia de sacramento não está nem na arquitetura deles. A experiência é a da graça dos sacramentos. Mas a linguagem não fala assim. O rito não fala assim. A eclesiologia não fala assim. Não é? Então, isso prova que eles não são protestantes. Se eles fossem protestantes, seria diferente. Agora, no diálogo sobre carismas, eles já admitem, olha que interessante, a vida batismal, né? É difícil falar de carismas fecundos, frutuosos, sem uma vida batismal e teologal, nem se eles concordam conosco. Pode haver manifestação de carismas de modo autônomo, mas para manter um serviço, para santificar a comunidade, a vida carismática supõe a vida teologal. Sem fé, esperança e caridade, os carismas são gratuitos, como sempre são, mas podem não salvar. Salvam os outros, mas não o carismático em pessoa.
Mas, Senhor, expulsamos demônios em teu nome, exorcizamos em teu nome, Senhor, curamos em teu nome. E Jesus diz: eu não vos conheço. Eu tive com fome, não me deste de comer. Eu era peregrino, não me acolhestes. No documento sobre os carismas, isso se chama o primado da caridade. Nenhum carisma, que são graças para servir, nos dispensa da vida teologal. Os carismas podem ser até eficazes para os outros, mas se eu não tenho vida teologal, eu arrisco não salvar-me. E aqui nesse documento, essa maravilha, os carismas na vida e missão da igreja, edições CNBB, em inglês e italiano, no site do Christian Unity, no Dicastério da Unidade dos Cristãos, o primado da caridade, a caridade à medida de todos os carismas, né? Grandes místicos e grandes pais e mães da igreja já disseram: para evangelizar, vão por onde forem, mas nunca saiam da caridade, né? Isso aqui é um critério comum que a gente não pode fazer diálogo com os pentecostais lendo 1 Coríntios 12. Tem que se ler 1 Coríntios 13 e 1 Coríntios 14. Né? Então, por que que o carisma da caridade é importante? Porque a caridade nos identifica com Deus, é a medida dos carismas, é ao mesmo tempo profecia, é ao mesmo tempo virtude teologal e se desdobra em misericórdia, que é o modo do reino de Deus acontecer. Portanto, todos os outros carismas, não só os das listas da Bíblia, porque não acaba naqueles, mas eles dão critérios para a gente identificar outros, eles incrementam e levam a pleno fruto a caridade, né? E nunca a substituem nem a cancelam. E aí, os três carismas escolhidos no diálogo são profecia, cura e discernimento dos espíritos, porque nos diálogos anteriores nós percebemos que estes eram mais problemáticos. E estes eram também muito acertados para que os católicos e os pentecostais esclarecessem, aprofundassem, avançassem mais no diálogo. Então, a profecia, como a Maiara recordou, antes de ser um carisma, é caráter do povo de Deus. Cheios do Espírito Santo, que é uma forma grega que está em Lucas, pleres pneumatos, Lucas diz o tempo todo, é o selo da profecia. Ana e Simeão, Maria e Zacarias, sempre são duplas. Depois, os 12 e os 72 discípulos, Jesus e Paulo, a esses Lucas diz, pleres pneumatos, cheios do Espírito Santo. Ele não diz charismaticoi, não é interessante, né, Maiara? Ele não chama eles de charismaticoi, eles não diz carismáticos, mas cheios do Espírito, porque profeta é cheio do Espírito. E quem é o pleres pneumatos por excelência? Jesus. Então, a identidade profética do povo de Deus é caráter. Por isso se entende que um carisma incrementa o ser profético do povo de Deus. Qual é a referência? A referência não é Azusa Street, a referência não é uma encíclica, a referência não é um místico católico, a referência é o próprio Jesus, cheio do Espírito Santo e profético. Então, aqui no Diálogo Católico Pentecostal desse documento, um dos desafios que a gente vivenciou foi entender que a vida no Espírito e permanecer em Cristo são a mesma coisa. Não existe uma vida no Espírito se não há um permanecer em Cristo. De modo que a vida no Espírito é a liberdade da graça. Porém, normativo é permanecer em Cristo. Quer dizer, o Espírito Santo não normatiza. Ele não oferece parâmetros fechados. Ele, em Deus, é pura criatividade. Por isso, o Espírito não se fez carne. Não cabe ali. Por isso, a igreja não é corpo do Espírito. Não cabe ali. Agora, o Verbo se fez carne. A igreja é corpo de Cristo. O modo jesuano de viver é onde se verifica se ali está o Espírito de Deus ou é outro. Isso é muito importante.
E aí o discernimento, aí a profecia é entendida, como a Maiara Senô, também momentaneamente, exortar, corrigir, apontar a verdade numa discussão de mentiras, e isso é carisma profético. E algumas pessoas manifestam o carisma profético de modo estável. Ela profetiza servindo como tal. E há igrejas que têm o ministério de profecia. Não é isolado, é em comunhão. Diante da palavra de Deus, confessando seus pecados, esse grupo ora, busca discernimento, observa a comunidade e, no exercício comunitário, exorta, corrige. Eu já vi isso na Igreja Católica, né? Quando num sínodo de uma das dioceses do norte do Brasil, quando eu assessorei, no plenário, na hora da conversa, um senhorzinho, um pescador, um ribeirinho, uma senhorinha lá catequista há 20 anos, levantava, me dê a palavra, por favor, e apontava limites, dizia esse relatório do grupo tal está muito bonito, mas faltou isso. Aquele lá usou um termo ambíguo, isso aí engana a gente tem que ser claro, Jesus falou assim até de dedo no bispo. O senhor tem que ter mais coragem. O senhor está com nosso apoio, não tenha medo. Na simplicidade de chinelo de dedo no pé. A minha vontade era pegar o microfone e levantar. Isso aí é carisma de profecia. Agora, não tem uma cultura do carisma. Se a igreja não fala nesse estilo, não tem expectativa, é claro, uma comunidade pentecostal que foca-se nisso 24 horas por dia, não é verdade? Que não tenha uma liturgia regrada, com livros litúrgicos, ela vai ter uma cultura e vai até arriscar extremos, vai arriscar, né, enganar-se. Então aí cada um tem a sua experiência pastoral, mas a profecia no documento, ela é reconhecida inclusive no âmbito social, nas obras de misericórdia. Os pentecostais dizem a ênfase católica na doutrina social, promoção da justiça, da igualdade, direitos humanos, isso é profecia e nós reconhecemos, né? Então, o diálogo promove encontro. Um verifica a experiência do outro no evangelho. Não tem dois evangelhos, tem duas experiências, mas um só evangelho. Já o dom de cura, queria aprofundar um pouquinho, o que ele diz? Não é a cura como um fenômeno social, meramente, como política pública, embora isso seja extremamente necessário. A comissão olhou a cura como Jesus a praticava. Essa é a questão. E em Atos dos Apóstolos também. A cura como expressão de salvação. Quando a cura não é expressão de salvação, ela não é evangélica, ela não é profética, ela não é carismática. Lembrem-se de que Herodes queria ver Jesus curando e tinha vontade de convidá-lo. Jesus diz: digam a essa raposa. Lembram? Né? Ele estava em Nazaré e não pôde realizar curas porque eles não criam. As curas em Nazaré naquele momento era uma briga de opiniões a respeito de Jesus, contra ou a favor. Se não há liberdade, dificilmente a graça opera, né? Então, aqui no documento se diz claramente: a cura é um patrimônio do ministério de Jesus, faz parte da sua messianidade, e não é porque existe uma ciência médica, uma abordagem científica, que nós deveríamos desprezar a cura. Contudo, ela é vista de modo integral, como processo, como um pequeno sinal, como um grande sinal, exterior ou interior. E uma das coisas muito bonitas é não engaiolar o carisma da cura, mas permitir que cada igreja o cultive de modo evangélico. Então, a Igreja Católica vai ter aí o documento Orações para pedir de Deus a cura e como constatar os milagres. Temos os nossos processos de unção dos enfermos, que os pentecostais têm do mesmo modo, só que eles não dizem que é um rito. Mas quando eu pergunto como que o que fazem? Com óleo, intercessão e imposição de mãos. Não, nós chamamos de rito uma forma litúrgica que preserva esses elementos. Eles não usam a palavra rito, mas os elementos são os mesmos. Inclusive, eu queria aqui dizer que nessa conversa nós descobrimos
que boa parte dos pentecostais espera efeitos também do batismo em águas e da comunhão do pão e do vinho. Não todos. Então, alguns esperam cura também da Santa Ceia. Não todos. Alguns dizem não, absolutamente. Pão e vinho é uma ordenança de memória, fazer memória da Páscoa, ponto. Outros dizem não. Se é memória da Páscoa, Jesus pode operar durante a ceia. Ou seja, alguns não usam a palavra sacramento, mas têm expectativas de sacramento, não é? E isso a gente notou a respeito da cura, que foi uma alegria muito grande notar que a presença de Jesus que cura ainda é relevante para as nossas igrejas. E que a cura se manifesta no nível de toda enfermidade humana. A última enfermidade a curar é a morte. Portanto, o documento permitiu um discernimento muito interessante. O carisma de cura, ele quer nos curar da morte e de todo o mal que nos mata para Deus. Então não pode ser espetacularizado, não é para a autoridade, né, do pastor que vai virar um semideus na terra. Há ali até uma reprimenda, como a Maiara assinou, espetacularização do ministério, usar para autoridade, para abuso de poder carismático. Ali se diz, olha, nenhum carisma, mas por mais exuberante que seja, nos dispensa da humildade, da consciência do pecado, né? Da supervisão pastoral. Todos devemos obedecer a um pastor. Todos devemos ter alguém a quem se presta contas, né? A responsabilização, né? É nesse sentido que não haja confusão, que não se confunda a verdade, que não se confunda quem é o autor da graça. Claro, a Maiara não estava lá, mas quando nós fizemos o nosso diálogo na Finlândia e fomos hospedados pelos pentecostais da Finlândia, tinha uma plaquinha, nada de aleluia, não se aplaude, né? Os pentecostais da África disseram, mas isso não é pentecostal, é muito regrado, né? Na igreja pentecostal da Finlândia, todos são finlandeses, né? Os carismas são exercidos livremente, durante a semana em salas separadas. Uma sala para cura, uma sala para intercessão, uma sala para louvor em línguas, né? Com aquecedor, com a neve 2 metros lá fora. Nos dias de culto comunitário, naquele dia era a ceia do Senhor, era o culto todo eucarístico, prefácio, louvor, perdão de pecados, glória, Cordeiro de Deus, comunhão. Não tinha aleluia, não tinha dom de línguas, isso era para outra hora. Olha que interessante. Já os pentecostais e os carismáticos brasileiros se organizam sacramento a sacramento e o grupo de oração, grupo de oração. Em outros casos, a gente dá uma expressão carismática, avivada também aos sacramentos. Isso depende da comunidade e do costume. Mas o dom da cura foi apresentado como um dom a ser revalorizado. Nos tempos de hoje, saúde mental, falta de perdão, né? As pessoas não têm como certo que são amadas, sobretudo os jovens. Crises de identidade, tendências ao suicídio. A cura serve para tudo isso, mas nós precisamos aprofundar o carisma para colher da pessoa de Jesus como a igreja pode ser também sanadora. E isso está no documento, tem dicas, e é muito interessante lê-lo nessa perspectiva. O discernimento. Ainda sobre curas. Os pentecostais reconheceram o carisma de cura nos santuários e lugares de peregrinação da Igreja Católica. Reconheceram, tá? Tá lá no documento e louvaram a Deus. E isso foi tão interessante que a etapa seguinte, que faz só 2 anos que começamos, foi em Fátima. Em Lisboa, mas todos eles quiseram ir a Fátima. Eles foram como peregrinos, observadores, todos os pentecostais, no micro-ônibus. Passamos a manhã inteira em Fátima, das 8 da manhã, caminhada, visita aos lugares, participação na missa completa. Claro, eles não comungam, mas oram, ouvem a palavra, né? Conversa com os peregrinos, testemunhos e o almoço. Eu não queria. Não queria, não que não fosse, mas não queria que fosse assim. Eu achei que deveríamos fazer um tour turístico em Lisboa, na Basílica, São Jerônimos, na Catedral.
mas já estava na agenda ir a Fátima e os pentecostais estavam muito animados. Eu não, eu estava receoso. O interessante é a leitura deles. Então, eu vou fazer aqui um relato muito rápido. Primeiro lugar de Maria. Professor Marcial, Estou eu tenho, acabando. eu tenho que ter a coragem de falar que nós temos um tempo limitado, mas a Ah, minha eu não coragem. sabia. Alguém teria que Mas, me dizer. daí Ah, se o senhor pode ir para. Mas nós temos que fazer um segundo encontro, porque é muito rico. É uma vocês estão riqueza. aqui no momento privilegiado porque 90% da Igreja Católica no Brasil ignora esse diálogo Por e isso, mesmo que o saiba, não se esforça em acolher, não põe em prática, nós seremos julgados no futuro como uma igreja pecadora. É o isso. maior país pentecostal do mundo e a gente tem um grande gap de igreja, o que abre vácuo, um espaço para todo tipo de proselitismos, né? Então, parabéns para vocês. Mas eu vou encerrar. O lugar de Maria, que eles disseram, Maria não foi cultuada em Fátima. Maria fica lá do lado do altar, perto do ambão. Eles dizem um oi para ela no início da missa e um tchau como a mamãe que volta para casa. Não teve, e de fato, Fátima, o culto é cristocêntrico, não tem uma referência a Maria se é sacramento. Se a missa é Eucaristia, ponto. Coisa que devíamos ensinar para a Aparecida, que ainda tem os deslizes aí que abalam o foco cristocêntrico da Eucaristia, né? Então é muito interessante. Eles disseram: Maria é uma mãe querida, uma discípula, a quem se despede com lenços. E outra coisa que nós nunca pensamos em termos de carisma, nunca. No diálogo com os pentecostais, nesse documento sobre carismas, eles admitem que todos os nossos místicos e místicas são carismáticos, batizados no Espírito Santo, que manifestaram esse dom pela vida interior, visões, locuções. E em Fátima, no diálogo, com o documento já escrito, estávamos na outra fase, os pentecostais disseram, os três pastorzinhos, isso é bíblico. Eu vou envergonhar os adultos falando pela boca dos infantes. E eles entenderam que o fenômeno de Fátima foi um evidente dom de profecia para a Europa, manifestado em três crianças. E que, como a sensibilidade, a cultura, o contexto era marial, era mais fácil a profecia ser acolhida por uma figura materna e feminina do que se viesse com fogo, poder, granizos e como em Pentecostes. E eles admitiram, sem estar no documento, que o que aconteceu com aqueles três meninos em Fátima é a manifestação profética de caráter, inclusive, escatológico, sinalizando o que é definitivo para Deus. Definitivo para Deus é paz, é cura. E por que crianças? Porque eram as maiores vítimas da guerra. E Deus envergonha os adultos falando pela boca dos pequeninos. Nós, católicos, não fazemos essa leitura. A gente fala graças especiais, dons místicos. Para eles é a vida carismática e o batismo no Espírito. Para eles, Inácio de Loyola, na beira do rio Manresa, tendo uma iluminação sobre sua vocação, é batismo no Espírito. Para eles, Francisco, escutando a voz de Deus, reconstrói a minha igreja, é batismo no Espírito. Não é? E, finalmente, discernimento dos Espíritos. Nós dois, católicos e pentecostais, perdemos a perspectiva do Novo Testamento. A perspectiva original do Novo Testamento, na cultura de época, das motivações religiosas de época, Coríntios, Tessalonicenses, gnósticos, tal, era discernir se o espírito que motivava aquela manifestação era o Espírito Santo ou outro, da pessoa, da cultura, de motivações, de outros projetos, de outros sentidos, os daimonia. Não estou falando aqui do capeta, do demônio, do diabo, mas no sentido amplo de espíritos, de sopros que pudessem configurar uma manifestação, porém não eram determinados por Deus, né? O critério de João é que se afirme a encarnação. Negar que o Verbo se fez carne é errar no conjunto todo. Se dali erra, no conjunto, os espíritos não se acertam. No entanto, como isso é um fato dado, todo cristão reconhece a encarnação, nós desenvolvemos uma cultura de discernimento dos espíritos para nós católicos, é discernir a vontade de Deus.
O que que é a vontade de Deus nesse contexto? E aí entra um caminho vocacional, a vontade de Deus para a pessoa e a vontade de Deus para a comunidade. No meio pentecostal, o discernimento dos espíritos, ele vem também como discernimento das motivações, mas ele não tem uma abordagem vocacional da vontade de Deus, e sim das intenções. Então, por exemplo, eu acho que a gente devia abrir uma nova igreja em Belém. Eu acho, não, a gente devia abrir uma nova igreja em Porto Alegre. Então, é nesse sentido que exercem discernimento de espíritos para ver projetos e caminhos. E alguns pentecostais não têm mais o foco na pessoa, na vontade de Deus, por um certo receio, porque o mentor e o discernimento vocacional é feito por uma liderança, com o projeto da denominação. Ou alguns diziam: nós não queremos que alguém se levante e diga que a minha pregação não está boa, discernindo outros espíritos. Então há ali muito do humano, muito da experiência. Ou seja, as nossas experiências estão no diálogo, mas elas não podem ser o último critério. As nossas experiências têm que se verificar na palavra de Deus e não o contrário, né? Também a palavra de Deus deve se verificar nas nossas experiências, mas o ponto de partida de autoridade é a palavra, não a experiência. Então a gente percebe que nesse campo do discernimento dos espíritos, o documento disse o que podia, mas poderíamos dizer mais, né? Então tá aí, os documentos desse diálogo são um testemunho, não é doutrina, não é dogmática, isso já está dado, mas é o testemunho de um encontro, de uma busca comum. E eu digo que poderíamos lê-los bem, sobretudo esse documento 6. Está online, está em português editado. Se procurarem, é, o- eu tenho um artigo em espanhol, bem acessível para todos. No extingáis el Espírito de Dios, né? É só procurar revista Medellín, Colômbia. No extingáis el Espírito de Dios. Ali vocês têm tudo que eu falei e mais, sem precisar se ater a anotações ou essa gravação. Desculpe que eu extrapolei o tempo, deve ser costume de trabalhar demais com pentecostais. A gente começa a falar igual ao pastor, né? Vocês estão vendo que a Maiara cita magistério, põe texto. Ela é uma boa aluna católica. E eu sou um bom aluno pentecostal. Muito obrigado pela atenção. Sim, Padre Marcial Massareiro aqui tem vários comentários. Foi um momento, a sua fala, um momento muito rico. Então, pedido para a gente continuar esse primeiro encontro. Então, por isso que a gente vai ter que pensar no segundo momento para poder continuar, porque é muito rico. Esse Vamos documento pensar. Se eu aqui, tivesse isso em mente, eu já teria falado menos. a gente vai pensar, Padre Marcelo? Vamos colocar na agenda em um segundo momento. E tem uma pergunta do Padre Robinson, que pede se seria possível relembrar a citação do documento que trata da caridade como primado. Podia repetir? Ele fala assim: seria possível, Padre Marcial, relembrar a citação do documento que trata da caridade como primado? Sim. E tanto que o professor Marcial procura ali, esse documento que o professor Marcial falou, vocês encontram na editora da CNBB, é rico de citações bíblicas, é um livro, um documento de meditação, de revisão da nossa vida cristã, é uma imersão nessa nosso ser igreja do diálogo católico pentecostal. Vale a pena ter esse livro conosco, para abrir a janela da nossa casa e ver quem é nosso vizinho. Na universidade, quem é esse parceiro, essa parceira da igreja pentecostal. Então, deixo esse convite aqui e seguramente vamos seguir esse conselho aí que escreveram de fazer um segundo Sim. momento para... Olha que Porque interessante. O número 12 do documento, sexto, sobre carismas na vida e missão da igreja. A Escritura ensina que o critério último para o discernimento de todos os carismas são a verdade
e a caridade. E aí, embora não se faça uma referência, o diálogo, obviamente, valorizou Caritas in Veritate de Bento XVI. Aliás, eu queria dizer para vocês que o diálogo católico pentecostal cresce também junto com o movimento patrístico pentecostal. Cada vez mais os pentecostais estudam patrística. E alguns sabem discernir bons conteúdos também de encíclicas. Continuando, sendo que o ponto de chegada do nosso caminhar com Deus em Jesus já começou com o batismo e a conversão, né? Depois, o número 74, falando sobre profecia, né? No ensino de Jesus e dos evangelhos, Ananias, o exemplo de Ananias, Safira, etc., né? Dons do Espírito Santo eram exercidos em vista do crescimento do inteiro corpo de Cristo, para o bem das pessoas em geral e para a conservação da caridade, que constitui a medida de todos os carismas. E um tema que ficaria para depois é, então, será que não é a falta de caridade que levou João Crisóstomo a supor que os carismas teriam cessado? E aí vem a teoria do cessacionismo. Talvez a gente tenha que reler, de novo, com outro enfoque, o que disse João Crisóstomo. Esse documento cita a patrística fartamente. E não há nenhum pai e mãe da igreja dizendo que os carismas cessaram. Porém, quando cessa a caridade, o Espírito Santo pede caridade. E talvez não há ambiente para os carismas serem tão efusivos, não é? Perfeito, muito obrigada, Padre Marcial. Tem uma pergunta também para Maiara, que diz o seguinte: Maiara, você falou sobre a igreja pentecostal clássica. Qual a sua visão no neopentecostalismo? Acho que o primeiro critério para a gente pensar as igrejas neopentecostais é o que o Padre Marcio falou sobre a questão da caridade. Entender, né, a experiência, a fé. Agora, o que acontece em muitos contextos, eu batizei de uma espiritualidade de vitrine. Porque isso acontece com os pentecostais também, de modo muito intrínseco, que às vezes se vive pela manifestação do poder e não pela habitação da presença. E são duas coisas diferentes. Porque você vê que no Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre o profeta, mas não habitava neles ainda. Essa teologia do Novo Testamento, da gente se tornar templo, né, do Senhor. Tanto que é muito comum, às vezes a gente falar assim, que ser cheio do Espírito Santo é ter mais de Deus. Mas como eu vou ter mais daquilo que é indivisível? Como eu vou ter mais daquilo que é inseparável? Como eu vou dizer que eu tenho 10% de Deus, 20% de Deus, 30% de Deus? Na verdade, é quando Deus tem mais de nós. Quando eu vou ensinar isso para os adolescentes, até uso a imagem da casa, né? Imagina que a nossa vida é vários cômodos. É quando o Espírito vai tomando toda a casa, todos os cômodos. Então é Deus que tem mais de nós. Mas em alguns contextos, sobretudo de igrejas neopentecostais, se vive um pouco pela manifestação do poder. E aqui está a diferença até do texto que o Padre Marcel citou. Jesus diz isso. Naquele dia, muitos dirão. Ele não está questionando a manifestação do poder, ele está Isso. questionando o vínculo, é a relação. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma distinção nesse sentido, e talvez até uma questão de uma antropologia teológica para essa experiência pentecostal, por quê? Muitas vezes se vive pela manifestação do poder e não por essa habitação de presença. Agora, isso muitas vezes também é argumentação para dizer assim, tá vendo? Deus não precisa. Mas se o Espírito pode se manifestar onde não habita, imagina o que ele não pode fazer onde ele habita. Então não era para a gente negar mais, e sim buscar mais de maneira adequada. E aí entra até as virtudes teologais, né? Porque a linha mestra é o amor. Primeiro, porque quando a gente chegar diante de Deus, não está de fé. Vamos estar fácil, é fácil. A gente não precisa mais esperar nada, porque a gente encontrou com o nosso Senhor. Mas nós precisamos ainda de amor, porque é o amor é que vive e que dá sentido a toda experiência cristã. Então, eu ainda acho que, se a gente pensar, por exemplo, na imagem do Gênesis, né, quando Deus dá forma humana, mas ainda não tem o fôlego, você percebe que tem forma, mas não tem vida.
Por outro lado, muitas vezes, até quando o texto no capítulo 1 vai traduzir, né, em algumas versões colocam que o Espírito pairava sobre as águas e traduz por vento, o vento de Deus pairava sobre as águas, muitas vezes os pentecostais, neopentecostais, correm o risco de viver pelo vento. E o vento passa e sente e vai embora. Ele precisa encontrar uma visibilidade. Eu acho que essa aqui é a linha mestra entre forma e fôlego. Então, muitas vezes a gente vive pelo fôlego, e a gente tem isso para aprender com os católicos, né, numa questão de forma, estrutura. Por outro lado, o Frei Raniero Cantalamessa, em um livro, não vou lembrar qual, ele diz que muitas vezes a estrutura demasiada apaga o espírito, então parece que a gente vive sempre num pêndulo, né? Vamos para a estrutura, vamos para o fôlego. E na verdade, essa linha tênue entre essa própria unidade, que foi a qual o Senhor criou. Então, quando eu penso as igrejas neopentecostais, eu ainda vejo um pouco que a gente precisa trabalhar essa unidade nessas duas dimensões, porque corre-se o risco, muitas vezes, da gente viver pela manifestação do poder e não se tornar a habitação da presença. E acho que a linguagem dos místicos, né, uma que eu gosto bastante, a linguagem esponsal, passar dessa espiritualidade, muitas vezes, de vitrine para uma comunhão esponsal com o nosso Senhor Jesus Cristo, é um caminho da gente se tornar essa habitação, porque na verdade é o que João diz, né, em João 17, essa unidade, ela é uma experiência mística. Estar com Cristo. Ele diz, eu neles e tu em mim. A gente tem uma ideia de habitação, Cristo em nós e nós em Cristo. É uma habitação mútua. Então o Espírito vai trabalhando nessa dimensão e que o desejo verdadeiro é nos tornarmos essa habitação, templo vivo do Espírito. E não tem como a gente ser cheio da presença de Deus e não amar. Então, aqui a gente tem outra linha mestra também para perceber se é uma espiritualidade de valorização, se é uma espiritualidade de espetáculo, a gente tem um problema aí de interpretação bíblica e teológica e de experiência também. Porque como é que é possível você ser cheio do Espírito Santo e odiar as pessoas? Não faz sentido, mas é possível você provar da manifestação do poder de Deus. Jesus não questionou, ele falou: é verdade, é possível. Ele não questiona a fonte, ele questiona o vínculo. Então, eu acredito que aqui a gente tem uma chave de olhar mesmo, mas retomando o que já foi dito, a caridade é o critério para a gente lidar com qualquer realidade, com qualquer igreja, com qualquer situação, né? Mas eu vejo que a gente ainda passa por esse conflito, né, de confundir manifestação de poder com habitação de presença. Penner, como vamos fazer encerrar esse encontro? Parece que não dá para encerrar. Precisa dar, como todos estão pedindo, que vários uma continuidade. Então, Maiara, professor Marcial, precisamos reagendar um segundo momento, né? Então, até eu vou sugerir, se você, a gente tem os contatos para as pessoas que fizeram inscrição, é incrível. Nós já estamos aqui desde as 8 horas, é quase 10 horas, 22 da noite. O Marcos falou, vocês vão ficar até, o Marcos, o técnico, né, de Sofia, falou 8, 9 horas, assim, eu vou ter que ir embora, não sei, ele mora no México. Eu falei, sim, o Espírito Santo nos surpreende e sai fora dos esquemas, né? Então isso é muito lindo, é um sinal maravilhoso, né, que ele está aqui conosco, né, no nosso meio, em cada um de nós. Então, nós temos o contato de vocês através da inscrição de Sofia e vamos combinar com o professor Marcial, com a Maiara, um segundo momento, né? Então, quem não conseguiu fazer a pergunta, não conseguiu deixar a própria reflexão sobre esse momento, pode escrever, vocês têm o meu contato. Se vocês quiserem, eu posso dar meu telefone, daí eu passo para o professor Marcial e para a Maiara, né? Se vocês querem anotar, eu deixo o meu celular, é 47 97 38 17 14. Repito, 47 97 38 17 14. Daí vocês podem mandar as observações, reflexões e eu encaminho para eles, tá bom? E eu não sei como concluir esse encontro, porque aqui só são palavras excelentes, devemos continuar.
bueníssimo, é importante esta formação. Então, muito, muito obrigada e que o Espírito Santo, né, nos guie sempre, que essa luz, esse seu calor nos dê essa grandeza de sermos cristãos unidos, né? Como o documento sempre fala, nós juntos, católicos e pentecostais. Essa frase vem repetida continuamente. Então, esse juntos, né? Testemunhar a luz do ressuscitado, como diz o projeto que nós temos aqui em Sofia, né? Dialogando rumo 2033. Então, que nós possamos levar essa luz, né, até esse ano especial de 2033, que nós falaremos sobre isso no terceiro encontro em maio. Então, eu já convido vocês para a próxima live, né, que já está marcada para o dia 25 de abril, com o professor Rudolfo von Siner, que vamos falar sobre a teologia pública. Ele também vai contar a experiência dele que ele fez lá nos Estados Unidos. Então, vai ser uma entrevista com o professor Rudolfo. Depois, em maio, o terceiro ciclo dessas conferências, né, dessas rodas de conversa, vai ser com a teóloga Sandra Ferreira Ribeiro do Centro Uno, que vai falar em modo específico sobre essa data significativa, né, de 2033. Então, a preparação que o Conselho Mundial da Igreja está fazendo, aquilo que está acontecendo, então vai ser esses momentos assim para a gente crescer como cristãos, né? Juntos, e testemunhar a luz do ressuscitado. Então, faltam 4 minutos para as 22 horas. Penso que foi a live mais bela, longa, sem ninguém. Olha, estamos todos, saíram pouquíssimas pessoas desde o início, né? Então, é sinal que marcou. Né? Então, muito obrigada, professor Marcial, muito obrigada aos técnicos, né, de Sofia e a todos. Então,